A Internacional de Serviços Públicos é o sindicato mundial que representa os trabalhadores dos serviços públicos em geral. Trabalhadores de água, de saúde, muitos de educação, também trabalhadores do setor elétrico, trabalhadores de governo central e principalmente trabalhadores de governo municipal. Ela representa os trabalhadores municipais em 156 países do mundo e tem associado 20 milhões de pessoas dentro da Internacional do Serviço Público. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta ainda é o processo de privatização nos municípios. Veja bem, a privatização já não está mais sendo apregoada como solução em larga escala, nem mesmo pelo G20, até mesmo o Banco Mundial vem mudando seus conceitos e dizendo que não basta o ajuste fiscal, que não basta a privatização para resolver os problemas da população. Coloca a necessidade hoje de você debater um pouco mais soluções para melhorar a qualidade do serviço público e não adotar medidas tão radicais como essa de cortar financiamento, privatizar e coisas do gênero. E a principal ameaça que a gente vê ao nível global hoje é esse tratado de comércio de serviços chamado TISA, que atinge hoje na negociação 51 países nesse momento, 2 já caíram fora, mas que é totalmente negociado em segredo. E uma vez aprovado, pela primeira vez um tratado assinado pelos governos nacionais vai valer para todas as esferas subnacionais. Então, tanto os estados quanto os municípios serão obrigados a seguir à risca o que determina a TISA. E TISA é feito para quê? Para atender os interesses das empresas transnacionais. Pura e simplesmente o interesse das empresas. O TISA tira da mão do Estado a capacidade de regular, de estabelecer políticas públicas e coloca para que as empresas estabeleçam regras de como elas devem ou querem funcionar. Parece meio absurdo, parece assim que quando eu falo isso é uma coisa que não é bem assim, mas é exatamente assim que está escrito nesse acordo. Apesar de ser secreto, pelos vazamentos de Wikileaks a gente fica sabendo o seu conteúdo, como é que está se processando a negociação. TISA também obriga que qualquer compra governamental, não importa se é de uma prefeitura, se é do governo do estado, se é da União, qualquer compra governamental tem que passar por concorrência pública, tirando a possibilidade de você estabelecer políticas públicas para o desenvolvimento do município, para que as compras possam, por exemplo, priorizar algum tipo de agricultura sem agrotóxico, ou então algum tipo de cooperativa local. Tudo isso acaba com TISA e passa a ser absolutamente obrigado a se fazer a concorrência internacional para qualquer compra governamental. A gente sabe que quando isso ocorre, Walmart, por exemplo, chega, acaba com o comércio local, acaba com toda a produção local na medida em que ele traz de fora todos os seus produtos e depois que, com preço baixo naturalmente, depois que ele tem o monopólio, aí ele vende por quanto ele quer e as prefeituras acabam sendo obrigadas a comprar dentro de um sistema que não é aquele que favorece a população, mas sim favorece as empresas transnacionais. Então nós achamos que TISA hoje é a principal ameaça. Infelizmente, o governo atual do Brasil já opinou que deveria acercar-se, aproximar-se da discussão de TISA. José Serra, principalmente, vem defendendo isso, uma vez que é coerente com a sua política, já que está bastante próxima dos interesses das empresas transnacionais. As relações internacionais, elas são muito importantes, seja para uma prefeitura, seja para o governo do estado, seja para a União. O que não pode acontecer é da União negociar e os prefeitos terem que acatar tudo aquilo que foi negociado pela União, sem nenhum tipo de debate com a comunidade de prefeitos ou mesmo principalmente com a população. É o que está ocorrendo nesse momento com a União Europeia, Mercosul, por exemplo, está meio parado porque a União Europeia não chega num acordo e com a saída agora da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, eles estão um pouco mais com dificuldade de estabelecer uma proposta, mas o que for negociado, se afeta os municípios, teria que ser discutido também com os prefeitos e não apenas negociado pela União, como normalmente ocorre nos diversos países. Também a questão do gemelado das associações entre cidades, isso é um intercâmbio de experiência bastante rico. Nós mesmos já fomentamos algumas parcerias entre cidades, principalmente para o setor de água, onde uma empresa pública de uma determinada cidade pode contribuir para o desenvolvimento da empresa pública de uma outra determinada cidade. Isso a gente chama associação público-público
Em contrapartida, a parceria público-privado, que a gente acha que não tem dado o resultado esperado. E, por último, a possibilidade de fazer intercâmbio com organizações como a nossa, por exemplo, a Internacional de Serviços Públicos. Como a gente representa trabalhadores municipais, nós somos convidados para estar presente nesse próximo congresso das Cidades e Governos Locais Unidos, onde a gente pode apresentar do ponto de vista dos trabalhadores algumas ideias e somar com o conjunto dos prefeitos, principalmente na defesa de um serviço público de qualidade. A maior parte dos prefeitos gostaria de oferecer o melhor à sua população, o melhor em termos de atendimento. E nós, como servidores, como trabalhadores públicos, somos parte disso. Então a gente pode somar, a gente pode articular em conjunto, a gente pode, por exemplo, a união dos prefeitos mais a união dos trabalhadores permite fazer uma intervenção internacional bastante mais qualificada, em parceria, dentro do sistema ONU, por exemplo, em Habitat 3. Por isso é tão importante as relações internacionais, tanto para os prefeitos quanto para nós trabalhadores.